Movimento pela Conciliação. Informe-se. Olá, boa tarde. Segunda-feira, 25 de outubro de 2010. Está no ar o Gazeta News. Fim de semana de arrastões em condomínios de São Paulo. No sábado, assaltantes renderam seguranças e o porteiro no bairro Santa Cecília. Os criminosos fugiram levando joias e equipamentos eletrônicos. O segundo assalto aconteceu na noite de ontem em Higienópolis, também na Zona Oeste. Cerca de 10 bandidos invadiram um prédio de alto padrão e fizeram 25 moradores reféns. A ação aconteceu por volta das 8 da noite de domingo. Os criminosos entraram neste prédio em Higienópolis depois de render o porteiro. Ao menos 25 moradores foram feitos reféns. O edifício tem 17 apartamentos, um por andar. 12 foram invadidos. As vítimas ficaram trancadas enquanto a quadrilha fazia o arrastão. Os bandidos fugiram levando joias, relógios, computadores e outros aparelhos eletrônicos. A ex-ministra da Casa Civil, Erenice Guerra, presta depoimento na Polícia Federal e coloca à disposição da Justiça todos os seus sigilos. Durante 4 horas, Erenice teve que explicar se tinha conhecimento das irregularidades praticadas por seus filhos, Israel e Saulo Guerra, na cobrança de propina para intermediação de negócios entre empresas privadas e estatais e a Casa Civil. Escândalo na Receita Federal. O jornalista Amaury Ribeiro Júnior prestou depoimento depois de Erenice Guerra. Ele está sendo investigado por encomendar a quebra de sigilo fiscal de dirigentes do PSDB e de pessoas ligadas ao candidato José Serra. O deputado federal eleito Francisco Everardo Oliveira Silva, o Tiririca, entrega nesta segunda-feira a defesa no processo em que é acusado pelo Ministério Público de ter falsificado declaração sobre a sua escolaridade. O prazo para a defesa de Tiririca termina hoje. O advogado do humorista Tiririca, Ricardo Vita Porto, disse que não vai apresentar nenhum comprovante de escolaridade do cliente. Porto afirmou que a defesa vai servir para colocar o comediante à disposição da Justiça Eleitoral, para, se necessário, realizar algum tipo de teste que comprove a alfabetização, condição fundamental para confirmar a candidatura. Tiririca, do PR, foi eleito deputado federal por São Paulo no último dia 3 com votação recorde, 1.300.000 votos. O humorista está no Ceará, para onde viajou logo após a apuração dos votos do primeiro turno da eleição. A partir do ano que vem, a inspeção ambiental vai reprovar veículos por excesso de ruídos. O teste será feito junto com o ambiental, que mede a emissão de poluentes. O dono do veículo precisará dos dois para obter o selo de aprovação e assim poder fazer o licenciamento. Sem o selo, o motorista também corre o risco de ser multado em R$ 550. Se o veículo for reprovado, o proprietário tem um mês para resolver o problema mecânico e agendar um novo teste. Em 2008 e 2009, nos 2 primeiros anos da inspeção ambiental, a medição de ruído era feita por amostragem e para levantamento de dados. Hoje, a verificação do nível de barulho produzido pelo veículo só é feita se o inspetor desconfiar que o ruído está acima do limite. Segundo a Prefeitura, cerca de 0,8% dos veículos que passaram no teste este ano seriam reprovados. O teste de ruído é previsto desde 1995, mas até então não saiu do papel. O que os motoristas não sabem é que a medição sonora já está inclusa na taxa de R$ 56,44 paga por eles para fazer a inspeção. Mesmo assim, a Prefeitura vai redefinir o valor em 2011. Seca no norte. O nível do Rio Negro, o segundo maior do mundo em volume de água, chega ao menor patamar da história. O rio está com 13,63 metros de profundidade, 1 centímetro a menos do que o recorde anterior, registrado em 1963. Dos 62 municípios da região, pelo menos 40 já decretaram estado de emergência e mais de 62 mil famílias têm sido afetadas pela estiagem. Previsão do tempo. A semana será de sol e calor, mas amanhã o paulistano não pode sair de casa sem o guarda-chuva. Veja agora como fica o tempo em São Paulo nos próximos 4 dias. Uma frente fria passa pelo litoral e provoca aumento de nuvens na capital nesta terça-feira. Pode chover a qualquer hora do dia. A máxima cai para 23 graus. A quarta-feira ainda começa nublada e com frio, mas o sol logo aparece. Não há previsão de chuva, máxima de 26. E tanto na quinta quanto na sexta-feira, o ar seco ganha força. Faz calor à tarde e a umidade do ar cai. A máxima pode chegar aos 30 graus. A seguir, desavenças entre os integrantes da banda Rolling Stones é o tema principal da autobiografia do guitarrista Keith Richards.
Casas Bahia urgente. Nesta terça é dia de economizar como nunca comprando estofados e racks na Casas Bahia. São ofertas exclusivas para um só dia e tudo com juros zero. Rack Village ou estante signos de 499 por R$399 à vista cada. Conjunto estofado com Chese Ferrari por R$799 à vista. Conjunto estofado Monte Carlo ou Malibu por apenas R$899 à vista cada. E conjunto estofado Elite Plus ou Ouro por R$1.299 à vista cada. Estofados e racks é nesta terça na Casas Bahia. Corra! Protestos na França, paralisações contra a reforma da Previdência custam entre 200 e 400 milhões de euros por dia, estima o governo francês. O projeto de lei já foi aprovado em uma primeira votação no Congresso e deverá ter o texto definitivo aprovado na próxima quarta-feira. Os depósitos de combustíveis que seguiam bloqueados foram liberados. Apesar dos apelos do governo, os principais sindicatos do país convocaram outro Dia Nacional de Protestos para esta quinta-feira e no dia 6 de novembro. As manifestações contra a polêmica reforma têm sido a maior crise enfrentada pelo presidente Nicolas Sarkozy, que vê sua popularidade cair cada vez mais. Pesquisa de um jornal francês aponta que apenas 29% dos franceses estão satisfeitos com o desempenho de Sarkozy. É a menor taxa de aprovação de um presidente francês na história. Epidemia de cólera no Haiti chega à capital Porto Príncipe. Dos 5 casos confirmados na cidade, 4 eram pessoas originárias do norte do país. As autoridades de Porto Príncipe estão preocupadas com os milhares de desabrigados do terremoto que vivem em acampamentos. As péssimas condições sanitárias facilitam a propagação da bactéria causadora da doença. Em todo o país, pelo menos 250 pessoas morreram e 3.000 estão internadas. Na Indonésia, o vulcão Monte Merapi está prestes a entrar em erupção. O governo começou a remover 40.000 pessoas que vivem a uma distância de até 10 quilômetros do monte. 7 abrigos especiais estão sendo preparados para os moradores desalojados. O governo informou que não é possível prever o início e a intensidade da erupção. A passagem do tufão Meiji causa grandes prejuízos à China. Um balanço do governo chinês aponta que os dados materiais causados pelo tufão geraram a perda de 300 milhões de dólares. A maior devastação foi registrada na província oriental de Fujian, onde ao menos 11 pessoas morreram. ONG Quebrando o Silêncio divulga fotos de soldados israelenses humilhando palestinos dentro de suas casas. As fotografias foram tiradas durante a ofensiva de Israel sobre a faixa de Gaza entre dezembro de 2008 e janeiro de 2009. O comando das Forças Armadas israelenses não comentou o caso. O guitarrista dos Rolling Stones, Keith Richards, diz em sua autobiografia Life que Mick Jagger se tornou insuportável com o passar dos anos e revela que chama o vocalista da banda de Vossa Majestade. O livro de memórias vai ser publicado no próximo dia 26 em fascículos no jornal The Times. A dupla fundou os Rolling Stones em 1962 e são eles que encerram o Gazeta News de hoje. Tenham um excelente final de tarde. When I thought I spotted her, and getting on a motorbike, looking really ladylike. Didn't she just give me a wave? Salted tears. It's 3 in the afternoon. How she disappeared.